para você, mas se você sabe exatamente o que precisa ser feito e você ainda não faz, talvez não é por falta de conhecimento, mas por falta de clareza de algumas coisas que estão te travando e você aí não está percebendo no teu subconsciente. E o nosso subconsciente, ele é a sua arma principal. É uma das coisas que eu tenho aprendido muito no livro de Joseph, que fala sobre o subconsciente. E aqui eu vou te trazer algumas coisas que acabam te procrastinando, te travando, né? Coisas que eu venci e quero aqui compartilhar com vocês. Espero que isso aqui vai te ajudar de alguma forma, sabe? E se te ajudar, deixa aqui nos comentários. E uma das coisas que acaba fazendo você travar é simplesmente o fato de você se comparar com as outras pessoas de sucesso, porque se comparar, sabe, não faz nenhum sentido, porque eles passaram aonde você está, sabe? Eles não nasceram, talvez poderia ter nascido no berço de ouro, mas mesmo que se tivesse nascido, vocês não acham que eles teriam que se desenvolver algumas habilidades? Então, para pensar, é preciso vencer certas barreiras, sabe, no nosso psicológico e do que a gente vive. E um ponto muito que a gente não pode se comparar é que quando a gente se compara, a gente acaba desanimando. E isso acaba atrapalhando, porque depois a gente larga a mão do projeto, do produto, ou dos nossos próprios clientes que a gente acaba tentando conquistar, sabe, da negociação. Então, a gente não pode desistir, sabe? E não se comparar. E outro ponto é o medo de errar, sabe? O medo de ser criticado, o medo que as pessoas vão zoar a gente, até a própria família. Então, assim, eu já tive muito medo, sabe, do que as pessoas iam pensar. E hoje eu quase nem ligo, sabe? Eu cheguei aqui, no estado de São Paulo, porque eu já era daqui, mas eu estava lá no estado de Rondônia, aprendi muito lá, graças a Deus, na área que eu atuei com marketing, com as empresas porque eu era registrado. Hoje eu trabalho 1 ano autônomo, mas fiquei 6 anos trabalhando registrado. E simplesmente eu sou muito grato pela experiência que eu adquiri. Porém, eu tive algumas coisas lá que me deixaram muito mal. E eu fiquei com 53 quilos, acredite. Então, assim, foi um ano que eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar. Só que não foi de um dia para outro. Levou 6 meses para eu ver resultado. Então aí que é o ponto chave, a mudança, ela não é de uma vez, né, para outra, né, que a gente fica num peso tão grande com a gente, querendo mudar, sabe? E a gente acha que vai mudar de um dia para outro. E não é assim. E a academia, ela é muito reflexo do sucesso. Não falo muito só pela constância, a disciplina, mas eu falo pelo resultado. Ele é a média a longo prazo, não é assim de um dia para outro, entende? Então é isso que eu quero que você entenda. E para você não desistir, manter uma constância nos teus projetos e que você melhore todos os dias, entende? Você começa a se comunicar melhor conforme você vai ali praticando, entende? Seja na negociação, seja, enfim, em vários outros fatores da vida. E um outro ponto é a gente se cobrar muito, e a gente acaba se cobrando, né? A gente tem um poder de querer se cobrar, tipo, ah, porque fulano fez, eu posso, e muitas vezes a gente não é o fulano, né? Eu tenho um negócio comigo que eu falo assim, executar com propósito e influenciar com verdade. Mas por que executar com propósito? Porque você vai executar o que você foi chamado para fazer. E influenciar com verdade é para que você não imite outra pessoa, para que você não minta. Então é isso que eu carrego como um princípio, uma coisa que Deus me deu, né? Essa frase. E desde que eu venho aplicando, eu venho tendo resultados. Desde que eu voltei para cá, consegui meus clientes aqui na cidade onde eu tô. Tô conseguindo meu posicionamento cada vez mais. E é isso que eu quero que você tenha. E não falo para você trabalhar com marketing, mas eu falo para você se você tem o seu próprio negócio, se você é empresário, se você é um advogado nutricionista, ou se você tem um micro restabelecimento, ou algum projeto que você sonha em querer ter, seja no digital, enfim, você precisa ter essa construção, sabe? Executar, não só planejar, e aí você vai melhorando todos os dias. E um outro ponto que a gente fazer assim coisas simples no dia a dia, isso vai criar hábitos e os hábitos vai influenciar o nosso ser, vai nos transformar.
a cada dia. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, um homem melhor, eu preciso agir como um homem melhor, entende? Tipo, vou dar um exemplo. Qual que é um dever de um homem? É prover para sua família. Então, para mim prover para minha família, que hábitos saudáveis que eu posso me tornar, sabe? Como para ser um homem melhor. E aí você vai fazendo aquilo ali, o seu hábito diário. Se alguma coisa está te travando hoje, talvez não é por falta de força, mas é, sabe, você pode reduzir um pouco do, do que você está tentando carregar, sabe? É que nem eu falei, sabe? Começa por pequenos passos. E, sabe, que nem eu sempre falo aqui, repito nos outros vídeos, desde que eu comecei o canal, é para que você apoiar o canal, porque eu sei que esse canal só vai crescer a médio e longo prazo, não é assim de um dia para outro, igual eu tô aqui te ensinando. E para isso eu preciso da tua ajuda, para que esse vídeo chegue para as pessoas certas, no sentido de ajudar, esclarecer, porque muitas das vezes eu queria ter uma pessoa para que me pudesse dar esses conselhos, sabe? E muitas das vezes o que eu me tornei hoje foi porque eu quebrei muita cara, acredite. E conforme a gente vai aí se aparecendo nos vídeos, vocês vão aprendendo comigo no sentido, é, sabe? Se aquele fulano aprendeu com um erro, saiba que ele tem alguma coisa para oferecer. E se aquilo ali não te ajudar em alguma coisa, sabe? Deixa aqui nos comentários, mas eu acredito que se você focar e, e falar assim, nossa, é verdade, sabe? O que você disse me deu um start assim na cabeça, esclareceu muita coisa que eu não entendia e eu vou começar a praticar, sabe? É isso, sabe? E que você possa compartilhar, curtir o canal. Me segue lá na outra plataforma também para poder dar um apoio, porque aí sim eu vou pegar algumas partes daqui e vou jogar lá e quero também que outras pessoas sejam atingidas, tá? Esse é o meu desejo como um criador de conteúdo, sabe? Para poder ajudar outras pessoas e que você possa ter